Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula, em que nós estamos estudando os 5 propósitos da igreja. Os 5 propósitos da igreja. Na semana passada, nós falamos do primeiro propósito, que foi a adoração. Se você não assistiu à aula de adoração da semana passada, eu convido você a ir no nosso canal do YouTube, que está lá a aula para você poder assistir. É uma aula rápida, 35 minutos no máximo, mas que vai valer a pena para você estar sintonizado com a gente neste assunto. Nós estamos aqui com a IPR de Viamão, a IPR de Porto Alegre e também da Congregação de Canoas. Estamos aqui com os pastores e líderes, obreiros, irmãos e irmãs da nossa igreja. Nós temos um propósito muito importante de estabelecer neste ano, durante essa pandemia, esses 5 propósitos, porque nós entendemos que eles são bíblicos, eles são facilmente executáveis, é possível que nós pratiquemos isso com muita facilidade. Isso vai aumentar a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus e também com os nossos irmãos. A igreja só tem a ganhar e só tem a ser abençoada. Então nós temos aí os 5 propósitos: comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. São esses 5 propósitos da igreja que estão baseados lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a igreja primitiva praticava isso e foi muito abençoada. Também na próxima tela, você vai acompanhar comigo o resumo que vai mostrar que a igreja existe para celebrar a presença de Deus em adoração. Então, em primeiro lugar, adoração. Isso aqui nós estamos relembrando da aula passada, tá? Então, o propósito da adoração é o propósito de exaltar o nosso mestre, né? O Salmo 34:3 diz: engrandecei ao Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. O Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. No segundo propósito, a igreja existe para comunicar a palavra de Deus aos incrédulos. Isso mesmo, evangelismo. Evangelizar. Então, a coisa mais importante que eu faço é completar a minha missão, o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer, pregar as boas novas da graça de Deus, Atos 20:24. Em outras palavras, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado que me foi proposto por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falando a respeito de seu chamado. E o terceiro, na próxima página, o terceiro pilar é trazer a família de Deus, ou seja, comunhão. Então, o terceiro propósito é encorajar os nossos membros a ter comunhão, que é o que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos falar sobre isso hoje. Efésios 2:19 diz isso, né? Sois parte da família de Deus. Então, essa família possui comunhão e é o que nós vamos tratar disso hoje. E o quinto propósito aí, ou melhor, o quarto propósito aí é ajudar o povo de Deus a crescer através do discipulado. Que coisa fantástica, hein? Discipulado. Ajudar o povo de Deus a crescer através do discipulado, que vai ser a próxima aula, a aula da semana que vem. A aula da semana que vem vai ser sobre discipulado, então todos vão estar atentos, porque vai ser uma aula muito importante. E o quinto e último aí é o ministério. O quinto propósito é o ministério. E o ministério é o serviço, né, gente? É o serviço, é equipar a igreja para o serviço. A igreja precisa estar equipada para o serviço. Efésios 4:12 fala a respeito disso, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Veja como é bíblico o serviço, né? Na próxima página, nós vemos também algo muito importante,
que é um exercício mental que eu trago para vocês. Eu faço, através dessa imagem, esse exercício perguntando assim, qual é a maior dificuldade desses dois homens? O vento contrário, subida íngreme, cansaço da idade ou a maneira de pensar? E no caso, esses dois homens simbolizam a igreja, né? A igreja local. Então, qual é a maior dificuldade deles ali? Será que é o vento contrário? Será que é a subida íngreme? Será que é o cansaço da idade? Ou é a forma de pensar? Ou é a cabeça deles? Eles estão carregando rodas com triângulos, com quadrados, na verdade, né? Ao invés de ter rodas naquela carroça, tem quadrados. Então, não vai andar, não vai para frente, né, gente? Então, por que a igreja não vai para frente? Na próxima página eu respondo isso. Na próxima página eu mostro para vocês que Deus deu à sua igreja todo o potencial para se desenvolver e para se edificar. O problema é que nem sempre utilizamos as ferramentas certas ou esquecemos de observar aquilo que atrapalha o crescimento. Na próxima, você vai observar que eu estou dizendo para você que o reino de Deus é como uma semente, gente, que a pessoa, quando semeia, ela vai dormir, ela não sabe, a semente cresce por si só. Então, essa frase que foi usada por Jesus em Mateus 4, 26, 29, ele diz assim, ó, a terra por si mesma frutifica, a terra por si mesma. Então, é um símbolo do reino de Deus. E a igreja também é um braço do reino de Deus, é o principal braço do reino de Deus aqui na terra. Então, o que nós temos? Que a igreja, como o principal braço do reino de Deus na terra, ela também frutifica por si mesma. Então, a pergunta que nós temos que fazer é a pergunta que foi feita naquele livro Uma Igreja com Propósito. A pergunta é essa, não é por que a minha igreja não cresce, é o que impede a minha igreja de crescer? Essa deveria ser a pergunta. E não por que a minha igreja não cresce, porque crescer faz parte da igreja. A pergunta é, o que está impedindo a igreja de crescer? É isso que está ali. Então, no próximo slide, eu vou falar para vocês o que é a igreja. Aí eu dou a resposta. A igreja é você. Será que você pode dizer assim, a igreja sou eu? Isso é importante você dizer. A igreja é você, a igreja somos nós. A igreja caminha para onde você caminha como discípulo. Se você está caminhando como aqueles homens, carregando aquela carroça da forma errada, a igreja está caminhando da mesma forma, porque você é a igreja. Se o povo não se conscientizar de que a igreja somos nós, não são as quatro paredes, e conforme nós caminhamos assim, a igreja caminhará, a igreja sempre caminhará sem a responsabilidade, sem entender exatamente qual é o seu propósito, qual é o seu melhor caminho e qual é a melhor forma de andar. A igreja caminha para onde você caminha como discípulo, para onde você caminha como discípula. E qual é a melhor maneira de caminhar? No próximo slide eu mostro para vocês. Então, como devemos caminhar? Devemos caminhar conectados a Deus em Cristo, conectados aos outros em amor, uns aos outros em amor, servindo na comunidade, que é a igreja local, com a missão de testemunhar a Cristo para os de fora, que é o evangelismo. Então, essa é a melhor maneira de caminhar. Essa é a melhor maneira de ser igreja, conectados a Deus em Cristo. Qualquer pessoa no corpo precisa estar ligado na videira verdadeira. Então, a nossa missão é fazer com que cada irmão, que cada irmã esteja conectados a Deus em Cristo Jesus. Mas também nós temos a missão de conscientizar, porque lembra que eu fiz a pergunta, né? O que é a igreja? A igreja é você. E a igreja caminha para onde você caminha. Então, nós temos que conscientizar os irmãos a caminharem conectados uns aos outros em amor. Isso é fundamental. Uns aos outros em amor. Como? Servindo na comunidade, na igreja local. IPR de Viamão, IPR de Porto Alegre, IPR de Canoas. Nós caminharmos conectados em amor, servindo uns aos outros na comunidade ou na igreja local,
e com a missão de testemunhar a Cristo para os de fora. Nós queremos ser uma igreja bíblica, fundamentada e orientada pelo Evangelho, segundo as Escrituras, sem inventar moda. Nós não queremos inventar moda, gente. Nós estamos aqui para cumprir os mandamentos que nos foram ordenados por Cristo Jesus. Eu mostro para vocês que o nosso propósito é ser uma igreja, em primeiro lugar, bíblica, como eu falei na frase anterior, mas ao mesmo tempo contemporânea, que saiba trabalhar com as pessoas segundo a linguagem dessa época. O que é ser uma igreja contemporânea? É uma igreja que sabe comunicar o evangelho da forma mais eficiente possível. Nós estamos fazendo aqui agora uma aula online. Isso, então, é o quê? É usar o tempo presente com a sua tecnologia em favor do evangelho da igreja do Senhor Jesus. Todos nós estamos fazendo a obra agora. Tanto eu que estou ministrando, como vocês que estão sendo ministrados. Vocês estão fazendo a obra. E como nós estamos fazendo essa obra? Através dessa tecnologia que a internet proporciona para a gente. Então, hoje, não é só a questão da internet, não é só a questão das mídias digitais. Nós temos também a questão da comunicação visual. Nós temos a questão que influencia muito a igreja, que é a neurociência. Hoje se entende muito mais do cérebro humano. E aí você começa a perceber que o comportamento do ser humano foi estudado, foi mapeado, e fica muito mais fácil para lidar com pessoas. Nós nos tornamos especialistas em pessoas, como foi Jesus. E aí você percebe que toda essa contemporaneidade nada mais é do que Jesus já fazia. Jesus trabalhava com as pessoas de acordo com aquilo que a pessoa ia entender. Jesus, uma certa feita, fez um milagre com uma mulher. E essa mulher disse: se tão somente eu tocar na orla das vestes do Senhor, eu serei curada. Então, perceba, essa mulher tinha necessidade de toque, de sentir, de contato físico. Mas Jesus também se encontrou com um homem e disse assim: ó, o senhor não precisa nem entrar na minha casa. O senhor não precisa, basta uma palavra. Uma palavra tua, meu servo será curado. Então, não precisa entrar. Veja que esse homem era auditivo. Então, ele não precisava que Jesus tocasse. Ele não era sinestésico. Bastava uma palavra que para ele era suficiente para que o milagre acontecesse. Então, havia aquele que era como Zaqueu, que subia na árvore para ver. E aí, o que acontece com Zaqueu? Visual. Zaqueu viu. Então, gente, pessoas receberam milagres de formas diferentes. E Jesus sabia trabalhar com cada pessoa de acordo com a contemporaneidade. Então, o que é importante também? Que no coração de cada um dos líderes da igreja, no coração de cada um dos irmãos, tem o desejo de ser participativo. Os nossos cultos semanais, os nossos cultos de orações são muito pouco frequentados pelos irmãos. Essa é uma realidade que nós temos que trabalhar para mudar, porque nós queremos ser uma igreja participativa, uma igreja que está envolvida, uma igreja que é frequente. Os irmãos participam, o pastor convocou, o pastor convidou, o pastor vai realizar um trabalho, ele tem a confiança de que os irmãos não vão ficar em casa, de que os irmãos não vão inventar uma desculpa para não participar. Então, a participação vai revelar o grau de comunhão, é como um termômetro da comunhão da igreja local. Quando a igreja é participativa, quando eu vejo irmãos, eu vejo irmãs que se esforçam para poder estar no culto. Às vezes eles saem do trabalho, vão de uniforme, e há pessoas que moram perto da igreja, que estão descansadas e não vão. Aí eu vejo o esforço de uns. E é isso que é importante. Participação é fundamental. E aí a igreja também é uma igreja generosa. Vai desde o pastor até o membro mais novo, mais simples, todos sendo generosos. A generosidade
não depende de um apelo de recolher uma oferta especial ou não. Não é isso que eu estou falando. Generosidade é um coração bondoso, um coração que não é acumulador. Então, existem pessoas que guardam dinheiro no colchão, existem pessoas que têm sapatos e sapatos que nunca mais vão utilizar e está lá guardado. E tem pessoas precisando. E nós queremos ser uma igreja generosa, gente. Mas nós também queremos ser uma igreja acolhedora. E ser uma igreja acolhedora se trata de você ter os braços abertos e você ser criativo e você abrir o seu coração para que as pessoas se sintam à vontade no meio da igreja. A pessoa não pode entrar invisível e sair fantasma. A pessoa não pode vir ao culto e não ser vista, não ser percebida. Sabe? Sempre haverá um irmão, haverá uma irmã que está ali para dar atenção, para perguntar o nome, para saber quem é, de onde veio, né? Então, é sempre importante nós estarmos atentos às pessoas que visitam a igreja. É sempre importante também nós fazermos um exercício da nossa mente de nós decorarmos o nome dos irmãos, porque às vezes você vai falar com a pessoa, você fala irmão, fala irmã, nem fala o nome da pessoa. Então, nós precisamos saber o nome das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre comunhão, o segundo propósito da igreja, porque o primeiro foi adoração, hoje, comunhão. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A palavra comunhão, você já deve saber disso, vem do grego koinonia, e significa comum união, ou socializar, ou comunidade. O que é comum? É amizade, gente. No próximo slide, eu falo para vocês ali que Deus quer ver a sua igreja vivendo em comunhão. Entenda, esse é o desejo do coração de Deus. Pois é através da comunhão que os membros da igreja são encorajados, são motivados. Somos o corpo de Cristo aqui na terra, conforme diz Colossenses capítulo 1, versículo 24. Individualmente, somos membros desse corpo, conforme diz Romanos 12, 5. Portanto, nós precisamos viver em comunhão. E é uma decisão individual de fazer parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque quando há comunhão na vida da igreja, há unidade. Então, guarda bem isso no seu coração, guarda isso bem na sua mente, porque quando há comunhão na vida da igreja, há unidade. Atos 2, né? Versículo 44 e 46 é o texto base. Diz assim: em alguns lugares há união, mas não há unidade. Deus quer a unidade da igreja. O alvo de todos os crentes precisa ser o mesmo, que é o quê? Glorificar a Deus e proclamar a sua glória, a glória dele, ao mundo. Então, é na nossa unidade que nós proclamamos a glória de Deus. Você vai ver isso em Mateus 5,16 e Atos 1,8. Nós somos diferentes, né, gente? Somos diferentes. Temos pensamentos diferentes. Temos. Contudo, trabalhamos para realizar a vontade do mesmo Deus. Isso significa que a gente deixa a nossa vontade em segundo plano, os nossos pensamentos em segundo plano, para deixar os pensamentos de Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. Então, isso é importante nós entendermos. Agora, olha só os benefícios da comunhão na vida da igreja. Vamos falar de benefícios que são muito importantes. O que gera unidade? A unidade gera ambientes agradáveis. Gente, guarda isso no seu coração. O ambiente é fundamental. O ambiente é fundamental. Assim como você que chega na casa de uma pessoa e você percebe que o clima está pesado ou que o clima está leve, qualquer pessoa, quando chega à igreja, da mesma forma, tem a capacidade de perceber
o ambiente que ali está. Veja, ambientes em que relacionamentos não são bons é um ambiente pesado, é impraticável. Mas numa igreja que vivencia a unidade, amor e a graça perdoadora de Cristo na vida de cada irmão. Então não há aquele ranço, não há aquela raiva, não há aquela ira. Essa igreja que recebe a bênção e a vida de Deus, conforme diz o Salmo 133, é a igreja que tem um ambiente agradável, onde os membros se esforçam para o vínculo da paz, para manter bons relacionamentos, onde os membros se esforçam em relacionamentos com sabedoria. E a sabedoria vem de falar palavras agradáveis, palavras exatas, não entrar em conversas, em entrar também em polêmicas. Então, nós somos os responsáveis em gerar esse ambiente. Uma igreja que eu pastoreei, uma pessoa tinha um ódio mortal de uma outra pessoa dentro da igreja. E eu orava ao Senhor e pedia ao Senhor, meu Pai, me ajuda, eu não sei o que fazer. Mas era um ódio mortal, você não podia citar o nome de uma pessoa para outra, que era briga. E um dia eu estava conversando com a pessoa e eu perguntei para ela, mas o que acontece entre vocês? Isso está atrapalhando a igreja. Ah, mas aquela pessoa, pastor, é terrível, aquela pessoa não é crente de verdade, aquela pessoa lá, nem Deus quer, nem o diabo quer. A pessoa encheu a boca para falar um monte de coisa ruim do irmão. E eu disse assim, olha, eu conheço os filhos dessa pessoa, eu conheço a família dessa pessoa, eles são felizes, eles são abençoados. Quando eu entro no lar deles, é um lar abençoado. Essa pessoa tem um problema com você e você está endemonizando essa pessoa, mas ela é abençoada. Você não concorda comigo? E a pessoa disse assim para mim, pastor, a verdade é essa, realmente essa pessoa, ela conduz muito bem a família dela. A família dela é invejável, no bom sentido, se é que é um bom sentido. Eu disse, tudo bem, vamos terminar nossa conversa por aqui. Aí eu fui falar com essa outra pessoa e citei o nome da primeira pessoa que eu falei. Então essa segunda pessoa começou da mesma forma praguejar e dizer que aquela outra pessoa não era crente de verdade, começou a falar um monte de coisa. Eu disse assim, ó, você já percebeu que essa pessoa é certinha com as coisas dela, paga as contas dela certinha, tem bom nome na praça, é muito abençoada? E ela disse assim, pastor, verdade seja dita, essa pessoa realmente é assim, ela é correta, é íntegra, realmente ela tem isso. Olha só, eu fiz as duas pessoas que se odiavam falar bem uma da outra. Aí eu voltei e conversei com a outra pessoa. Entramos no assunto novamente. E a pessoa, de novo, veio praguejar da segunda pessoa. A primeira pessoa praguejando da segunda. E eu disse assim, você sabia que essa segunda pessoa, vamos chamar essa segunda pessoa de pessoa B. Eu falei para a pessoa A. Pessoa A, você sabia que a pessoa B disse que você é um excelente pai de família, que você conduz muito bem a sua casa e que ele chega a ter inveja de você? Aí a pessoa disse assim, ela falou isso? Eu falei, falou de você isso. Pastor, essa pessoa não é tão ruim assim não, né? Eu falei, verdade, não é tão ruim. Aí passou um tempo, lá vai eu conversar com a pessoa B, e a pessoa B de novo falando agora mal da pessoa A, e eu disse assim, você sabia que a pessoa A disse isso de você, que você é bom pagadora, que você é íntegra, que seu nome na praça é bem reconhecido, que você é uma pessoa corretíssima? Aí a pessoa B disse para mim, pastor, a pessoa A disse isso? Eu falei, disse. Ela pastor, essa pessoa A não é tão ruim assim, né? Eu falei, não. O que aconteceu? Esses dois irmãos que sentavam um do lado da igreja, outro do outro, começaram a sentar perto, começaram a se cumprimentar na igreja, começaram a dar a paz do Senhor. Foi passando o tempo, aquele ranço, aquela briga acabou, a paz voltou a reinar na igreja, e aí as coisas começaram a mudar. Sabe o que acontecia?
todas as pessoas que se aproximavam dos dois, da pessoa A e da pessoa B, falavam assim, ó, você sabia que a pessoa A falou mal de você, pessoa B? Ou dizia para a pessoa B, você sabia que a pessoa A falou mal de você? Os irmãos, ao invés de promover a paz, eram os próprios irmãos da igreja que estavam de leve trás, que estavam de conversa fiada. Uma coisa eu aprendi, no meio de uma crise entre irmãos, porque nós estamos falando sobre comunhão, né, gente? No meio de uma crise entre irmãos, bem-aventurados são os pacificadores. Nenhuma desavença na igreja perdura se nessa igreja houver pacificadores. Nenhuma. Porque se houver pacificadores, fica ali mesmo a falta da comunhão. Ali mesmo a estratégia de Satanás cai por terra. A estratégia de dividir a igreja, de provocar uma crise, cai por terra ali mesmo. Porque ali estão os pacificadores. Outro dia eu falo mais sobre isso. Vamos dar sequência agora, na próxima página, que eu continuo falando dos benefícios da unidade na vida da igreja. E dessa vez eu falo assim, ó, a unidade traz legitimidade ao culto da igreja. E você vai entender. Nós lemos em Mateus 5, 23, 24, o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, olha só, a unidade traz legitimidade ao culto da igreja. Para oferecermos um culto ao Senhor e o mesmo ser recebido por Ele, precisamos estar vivendo a unidade. Então, veja que Jesus Cristo está dizendo para a gente a respeito até mesmo da oferta, que é uma parte do culto, é uma parte importante do culto. E ele está dizendo que até a oferta é comprometida. E, logicamente, que isso já vem desde Caim e Abel, quando eles foram oferecer uma oferta, e Caim não tinha comunhão verdadeira com seu irmão Abel, o matou, e a sua oferta, até mesmo antes de ele ter matado seu irmão, já estava sendo rejeitada por Deus. E não foi rejeitada apenas a oferta de Caim, não. Foi rejeitado junto com a oferta Caim. Deus não quer nos rejeitar. Deus quer nos aceitar. Ele nos aceitou. Aceitos fomos, pois, por Deus, por Cristo Jesus. Então, a aceitação é o que Deus tem para nós. E a gente só precisa entender que, Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que erraram comigo, aqueles que pecaram contra mim. É condicional. Então, a oferta, o culto, a adoração, o culto só tem legitimidade quando nós entendemos que nós precisamos manter a comunhão. Na próxima página, ainda falando dos benefícios da unidade na vida da igreja, olha só o que a unidade traz. A unidade traz crescimento espiritual ao corpo de Cristo. Isso mesmo, crescimento espiritual ao corpo de Cristo. No contexto de uma igreja que prima e vivencia a unidade, a harmonia, conciliação nas ações, interdependência, mutualidade, solidariedade na alegria e no sofrimento, que pode ser vivenciados pelos membros. Esse é o contexto propício para o crescimento espiritual na vida da igreja. Então, você pode ver que o crescimento é vertical e horizontal. Horizontal, um crescimento com os irmãos. Vertical, um crescimento com Deus. Vertical para cima é o crescimento de intimidade com Deus. Horizontal para o lado, ou para os lados, um crescimento com os irmãos. Então, aumenta a harmonia, aumenta a unidade, aumenta a conciliação, aumenta a solidariedade, tanto os momentos difíceis quanto os momentos bons. Então, quando há unidade, é propício para o crescimento espiritual da igreja. A igreja fica mais espiritual quando há unidade. E olha só, a unidade impede que Satanás leve vantagem sobre a vida da igreja. Como eu sei disso? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, fala sobre isso.
A vantagem do inimigo sobre a igreja se dá quando a mesma está desunida e desarticulada. Quebra-se facilmente uma vara de bambu, mas não se consegue quebrar um feixe de varas. Consegue imaginar aí na sua mente? Uma vara de bambu sozinha se quebra, mas um feixe com muitas varas de bambu não se quebra. Em Eclesiastes 4, lemos: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. A unidade traz fortalecimento à igreja e a faz prevalecer. Nós temos isso em Mateus 12, versículo 25 ao 30. Na unidade há cooperativismo em todos os sentidos. São membros diferentes, cumprindo individualmente sua missão, mas integrados e unidos, buscando o ajuste de todo o corpo. Resultado: uma igreja forte e que prevalece no cumprimento dos seus propósitos. Uma igreja forte que prevalece no cumprimento dos seus propósitos. A unidade traz fortalecimento, ou seja, todos integrados e unidos, buscando o ajuste do corpo. Ainda na próxima página, falando sobre os benefícios da unidade na vida da igreja, eu falo assim, a unidade faz a igreja refletir Cristo aos perdidos. Sim, a igreja se revela diante do mundo através do amor e da unidade. João 13 vai mostrar bem isso, principalmente ou especialmente no versículo 34 e 35. Mas se você também vê o João 17 e 21, é fantástico falando a respeito disso. Quando a igreja vivencia o amor e a unidade requeridos por Cristo, as pessoas são atraídas e impactadas pela glória de Deus, que é refletida pela igreja. Essa igreja cai na graça do povo, conforme está escrito em Atos 2, 47. E ainda na próxima página, falando sobre os benefícios na vida da unidade, na vida da igreja, eu falo que aonde há unidade, há amor. Está lá no versículo 45 de Atos 2. Esse amor é o amor ágape, irmãos. O amor de Deus. É também um amor altruísta, que dá sem querer nada em troca. É o amor que sai das palavras para a ação. É o amor que faz a diferença. Esse é o amor mencionado por Cristo em Mateus 22, versículo 27 a 39. Amor vertical, que é o amor para com Deus, e amor horizontal, que é o amor para com o próximo. Temos vivido esse amor em nossas igrejas. Na próxima página, ainda tratando sobre os benefícios da unidade na vida da igreja, eu quero lembrar ainda que uma igreja em unidade, representando a multiforme sabedoria de Deus, tem a autoridade de Cristo no mundo espiritual, conforme diz Efésios, capítulo 3, versículo 10. Tem uma frase ali embaixo, né? Em inglês, né? Que significa o seguinte: eu vou trazer você de volta para a igreja. Eu quero trazer você de volta para a igreja. Eu ainda vou trazer você de volta para a comunhão da igreja. Esse trazer de volta não é um desviado apenas, não. É pessoas que já estão na igreja, que vão aos cultos, mas que não estão integradas. É uma frase que fala sobre integração de todos os irmãos. Na próxima página, ainda falando sobre os benefícios da igreja, no versículo 46 de Atos 2, fala que há alegria, gente. Aonde há comunhão, há alegria, aleluia, glória a Deus. É uma igreja que ela é vibrante, ela é alegre, é feliz. Muitas vezes os cultos parecem mais velório, glória a Deus, que não é o caso das nossas igrejas aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E a IPR de Porto Alegre, a IPR de Viamão, de Canoas, são igrejas
que têm a alegria do Senhor na vida delas. Mas essa alegria pode aumentar. Essa alegria do versículo 46, que está lá na igreja primitiva, é a alegria que Deus quer trazer aos nossos corações. Porque onde há comunhão, há alegria. Os corações dos irmãos são singelos e a paz de Cristo reina na igreja. Essa é a alegria que se caracteriza como uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, capítulo 5, 22. Que Deus nos dê mais e mais o seu gracioso favor e nos faça uma igreja que viva na alegria de Cristo e que essa alegria reflita onde quer que nós passemos, em qualquer lugar. Aleluia, glória a Deus, aleluia! Numa igreja que desenvolve a comunhão requerida por Deus, o objetivo é a membresia da igreja, ou seja, os membros precisam andar em comunhão. É uma comunhão vertical e horizontal. Vertical, uma comunhão com Deus, horizontal, uma comunhão com os irmãos. Então, o alvo é a igreja, ok? A igreja precisa trabalhar a comunhão. A comunhão não é algo que vem assim, irmãos, à toa. É algo que precisa ser trabalhado com consciência no meio dos irmãos. Os irmãos precisam ter consciência de trabalhar a comunhão, os bons relacionamentos, boas conversas, conversas agradáveis. E o componente da vida são os meus relacionamentos. Ou seja, nós não somos ilha, nós não nascemos para viver isolados. Não tem essa história de acabou o culto, o pastor está dizendo amém, você já está dentro do seu carro. Uma igreja que entende o valor da comunhão, a pessoa, o discípulo não pode fazer isso, ele tem que entender que isso não é bíblico. Mal terminou o culto, a pessoa está com o carro ligado, já esperando a família para poder ir embora. Já está saindo no portão da igreja. Não, você tem que praticar a comunhão. Um discípulo, o que é a igreja? A igreja somos nós. E para onde a igreja caminha? Caminha para onde você caminha. Se você caminha para a falta de comunhão, a igreja vai ficar com falta de comunhão. Nós temos que entender a nossa responsabilidade. A comunhão, a unidade da igreja precisa ser trabalhada. As necessidades básicas são as pessoas para viver. A igreja proporciona a família para conviver. É uma família. O benefício emocional é o apoio que os membros recebem. E como família, há problemas, há dificuldades. Uma vez o pastor Luciano Subirá, contando um testemunho, disse que uma irmã chegou até ele e disse: pastor, estou saindo da igreja. E ele perguntou: por que você vai sair da igreja? Aí ele falou: porque esta igreja não tem amor. E ele falou: por que essa igreja não tem amor? É que essa pessoa tinha entrado em briga com uma irmã da igreja. Então o pastor Luciano disse para ela assim: então você seja coerente, vá para sua casa, pegue a sua mala e vá morar sozinha. E ela: por que eu faria isso? Porque dentro da sua casa eu sei, eu te conheço, conheço você, conheço a família. Sempre você está brigando com seus filhos, sempre você está brigando com seu marido, e se você está brigando com seus filhos e seu marido, então lá não tem amor. E se você não vai ficar aqui porque aqui não tem amor, porque você brigou com a irmã, ao invés de você pedir perdão, ao invés de você se reconciliar com ela, você está querendo sair, então você seja coerente e haja da mesma forma em todos os ambientes que você tiver uma desavença, que você tiver uma briga. Aí a irmã, sorrindo, olhou para ele e falou assim: pastor, você me pegou, né? Ele disse: peguei. Ela: não vou sair não, eu vou procurar a irmã, eu vou me consertar com ela. Então, se ela fosse coerente, segundo o pastor Luciano Subirá, ela deveria fazer isso em todos os ambientes. É lógico, é impossível haver um ambiente na face da terra que você vai conviver, que você não vá passar por algum tipo de problema com pessoas. Mas também é impossível algum lugar da face da terra que você vai conviver, que também você não passará momentos bons e de alegria com pessoas. Então nós vamos viver as duas coisas. Adoração, comunhão, discipulado, serviço, evangelismo. Os 5 propósitos da igreja. Seguimos o modelo da igreja primitiva de Atos 2, 42 ao 47. E na próxima página, para você que deseja saber mais, eu falo um pouquinho só um pouquinho sobre a minha história,
você vai ver a foto da minha família, você vai ver o apoio que nós temos do Presbitério Catarinense, o apoio da MISPA, o apoio da IPRB também. E está aqui o pastor Fabrício Souza Moura, casado com Graciela Dias Moura, pai de 4 filhas, a Lana, as gêmeas Giovana e Karen, e a caçulinha, Hannah. Tem um pouco de informação para você aí, a meu respeito, a respeito da minha família, só um pouquinho, mas ajudar para vocês pegarem bem. Muito bom ter participado com vocês dessa aula. Eu quero agradecer vocês. Nós teremos 5 aulas. Essa foi a segunda. Eu quero que você pegue bem. Essa aula está sendo gravada, você vai poder assistir novamente. Isso tem que entrar na veia, gente. Eu preciso de você empenhado, junto, e que nós não nos esqueçamos da comunhão. A comunhão é importantíssima. É um dos 5 pilares, é uma das 5 bases, um dos 5 propósitos da igreja. E nós vamos alcançar esse estado, irmãos. Eu creio nisso. Nós vamos alcançar esse estado para Cristo. E nós sabemos que a comunhão é um dos principais propósitos da igreja. Que isso possa estar no nosso coração e na nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.